Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo de número 91, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um aprendizado na palavra do Senhor. Estamos falando sobre as últimas instruções que o Senhor Jesus estava dando aos seus discípulos. Isto ligado ao tema a encarnação. Nos últimos vídeos, nós temos falado sobre aquela manhã gloriosa da ressurreição, quando ele, após ser reconhecido por Maria Madalena, e como era lógico, ela tentou abraçá-lo e foi impedida por ele por uma razão toda especial. Esta razão que nós vamos descrever hoje, mas não sem antes mostrar o conteúdo da tarefa que ele deu a ela em relação aos seus discípulos. Quando ela se aproximou dele, ele disse: "Não me detenha, pois ainda não subi para o meu Pai." Interessante. Aqui começa uma lição profunda. Ele disse: "Ainda não subi ao meu Pai." Lembre que entre as 7 festas que Deus tinha ordenado a Israel, tinha a chamada festa das primícias, que era uma festa em que os israelitas celebravam a produção, aquilo que hoje nós chamamos de safra. E então Deus tinha ordenado a festa das primícias, que queria dizer que o primeiro fruto, ou os primeiros frutos, seriam apresentados, seriam levados ao sacerdote, apresentado a Deus em sinal de gratidão pelo ano farto, pelo ano bonançoso das colheitas, da safra do ano. Mas aquilo ali tinha um caráter profético. Então, Jesus sobe ao Pai, ou diz para Maria Madalena: "Eu ainda não subi ao Pai." O apóstolo Paulo diria mais tarde, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 23, que Jesus foi feito as primícias dos que dormem, isto é, o primeiro a ressuscitar. Olha aí a repetição de as primícias. E então ele caprichou, ele, como sempre, dedicado, zeloso, terminando ele o tempo, a sua missão estava cumprida, conforme ele mesmo disse
ao dar o seu último suspiro lá no Calvário, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Agora, já que a morte não pôde o reter, como diria o apóstolo Pedro lá no sermão pentecostal, ainda que a morte tenha os seus grilhões, as suas algemas, ali, com respeito a Jesus e a ressurreição, os grilhões da morte não pôde impedir que Jesus ressuscitasse. Então, ressuscitado, era hora de apresentar ao Pai as primícias. E então, como resultado dessas primícias, ele recebeu, conforme Mateus 28, 19, ele estando entre os discípulos, ele chegando de onde? De diante do Pai, ele disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Mas vamos, antes de comentar esse algo tão magnífico, essa autoridade total que ele recebeu, vamos repetir mais uma vez o conteúdo da ordem que ele deu a Maria Madalena, que é muito lindo, que é eivado de mistérios. Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai e dize ao meu irmão, aos meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, aleluia, o mesmo Pai, para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus, o mesmo Deus, e o vosso Deus. Interessante que ele também tinha Deus. Ele também tinha o Deus Supremo, o Deus único. Não se pode esquecer de que, mesmo ressuscitado, ele estava falando como homem. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E então, mais tarde, no mesmo dia, aquele dia foi um dia de intensa atividade para Jesus, não só no que tange ao lado literal do acontecimento, mas aquele dia era um dia de celebrações no céu e na terra, porque, afinal, o mundo espiritual estava em festa. Olha, não sei, você que está me ouvindo, que está comigo neste vídeo, eu não sei qual é a sua dimensão espiritual hoje, nessa hora. Mas, se você estiver bem com Deus, você também sente
a festa, sente a intensidade, o valor deste acontecimento, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela representa tudo para nós. Lembrem que lá em 1 Coríntios 15, 57, o apóstolo Paulo, depois de enumerar uma série de acontecimentos alusivos ao mundo, alusivos à nossa vida trivial no mundo, ele conclui: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que pena que se criaram tantos ismos, tantos mediadores, tantas mediadoras, tantos padroeiros, tantas padroeiras, quando as Escrituras mostram, quando o Velho Testamento, quando Jesus, quando os apóstolos mostraram o segredo de tudo é Jesus. Mas a morte de Jesus não teria validade nenhuma se ele não tivesse ressuscitado. Por isso eu digo que naquela aquele dia era dia de celebrações no céu e na terra. Por isso Jesus teve que subir lá as primícias dos que dormem, a colheita, a grande colheita tinha começado e as primícias tinham que ser apresentada ao Pai. E ele volta de lá com a recompensa. Ele, na segunda reunião, aliás, na primeira reunião com os discípulos, ele chega declarando, conforme Mateus 28, 19, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.